Como elaborar um CV profissional e que seja capaz de te levar para as entrevistas? Este é o tema que nós vamos debruçar durante este vídeo. Seja bem-vindo ao canal Depois do Canudo. Nós temos visto nos últimos tempos várias pessoas que elaboram currículos. Eu tenho a certeza que provavelmente tu tenhas um, mas que depois submetem diversas candidaturas, mas nunca são chamados para as entrevistas. Portanto, hoje nós vamos ver quais são os caminhos a serem usados de tal maneira a tu poderes elaborar um currículo e que este mesmo, quando submeteres, vai ter neste exato momento a possibilidade de fazer com que tu sejas convidado, portanto, para uma entrevista. Sem mais delongas, vamos começar aqui por uma etapa extremamente interessante, onde nós vamos mencionar alguns erros comuns que têm sido cometidos principalmente pelos recém-formados, recém-graduados, finalistas. Eles têm cometido um erro grandioso. Mas antes de mais, vamos definir o próprio documento de candidatura, o próprio CV, que no fundo é um documento que resume o teu percurso acadêmico e profissional. Boa parte das pessoas acaba desconsiderando o profissional, mas é um aspecto que nós temos que sublinhar, porque no fundo é verdade que tu tens a componente académica, mas quando tu vais submeter uma determinada candidatura a uma entidade, tu vais no fundo trabalhar, tanto a componente profissional é extremamente importante. Me permita-te dizer neste exato momento que um dos campos que mais interessa ao recrutador quando ele pega um determinado currículo, ele corre antes mesmo de olhar para o teu nome, de olhar para o curso que tu fizeste, de olhar para as línguas que tu falas, ele corre diretamente para olhar o campo das experiências profissionais, o que é que ele já fez, em que entidades ele já passou, o que é que ele tem como background, como competências profissionais, qual é o valor que ele poderá agregar à nossa entidade, à nossa empresa, se porventura nós formos a contratar, portanto, este candidato. Este é um detalhe extremamente importante. Eu sei que vocês vão olhar para mim neste exato momento e me dizer, olha, se calhar eu sou um recém-graduado e eu nunca trabalhei, mas mesmo assim o que é importante considerar a este nível é garantir com que tu possas usar aquilo que tu tens, aquilo que tu foste adquirindo. Estamos a falar de estágios profissionais, académicos, trabalhos em grupo, trabalhos de pesquisa, voluntariado, associativismo, seminários, conferências, todas aquelas atividades que tu possas ter feito ao longo do teu percurso acadêmico, que no fundo possam ter desenvolvido alguma competência interpessoal, aquilo que nós chamamos em inglês de soft skills, que por sua vez pode ser usada ao longo do teu percurso profissional. Vamos dar aqui alguns exemplos de soft skills, não é? Estamos a falar da comunicação, da liderança, da negociação, estamos a falar da disciplina, da organização, entre tantas outras competências que tu vais usar e exercitar no teu ambiente de trabalho, com os colegas, com os clientes, com o teu líder, o teu superior hierárquico. Portanto, tu vais usar estas competências no teu ambiente de trabalho. Muito bem, nesta ordem de ideia é importante salientar aqui que o CV, quanto mais simples ele for, melhor. Nós vemos nos últimos tempos pessoas quando fazem currículos querem, portanto, complicar, querem trazer ali documentos complexos, repletos de cores, diagramas, gráficos. Vale salientar neste exato momento que o currículo, quanto mais simples, melhor. Eu te convido aqui a fazer uma analogia comigo. Vamos imaginar que um recrutador tem à sua disposição 100 currículos, não é? Ele tem que avaliar os 100 currículos e tem simplesmente uma hora, que são 60 minutos. Se vocês forem fazer bem os cálculos, ele vai ter, em média, 30 segundos para avaliar cada currículo. Agora, vamos lá juntos imaginar aqui. Se você enche o seu currículo de informação não relevante, ele pega, tem apenas 30 segundos para poder ver o teu CV. Você acha que o teu CV vai ficar em que posição? Na posição dos CVs que vão ser apurados para as outras fases ou então dos currículos que vão ser julgados ao lixo. Então, é importante garantir com que o teu CV seja simples e profissional, de modo com que logo que o recrutador for a pegar ele, tu possas, portanto, ser destacado no meio de 100, no meio de 1000, no meio de até 10.000 candidatos. Portanto, é relevante aqui, por exemplo, na questão da componente dos dados informativos, dos dados pessoais. Nos últimos tempos vemos pessoas que escrevem lá informações não interessantes, não relevantes, o nome do pai, da mãe, o número do bilhete de identidade, o NUIT, entre tantos outros dados, até o número de filhos que tem, vai lá colocar o bairro em que nasceu. São aspectos esses que não são interessantes. Então tu vais ficar reservado em um campo puramente profissional, onde mencionas o teu nome, onde mencionas as tuas coordenadas de contacto, estamos a falar do teu e-mail, estamos a falar, vamos lá,
do teu contacto telefónico, vais mencionar também o seu endereço. É importante que o recrutador saiba se estás em uma província longínqua, se precisas viajar ou então se estás bem próximo da própria entidade. É importante também mencionar um outro detalhe importante e dizer se tu és casado ou não. Entretanto, esses são os aspectos relevantes a este nível e por fim tu vais passar para os demais campos, garantindo com que o teu CV tenha no máximo 3 páginas, não acima disso, e também tu vais garantir com que tu vais usar fontes profissionais. Estamos a falar do Arial, do Times New Roman, do Aptos, do Cambria, do Calibri, entre tantas outras fontes, desde que sejam profissionais, evitando aquelas fontes que depois vão dobrar, vão encurvar como se fosse uma carta de amor. Tu vais te reservar e se manter unicamente em uma categoria meramente profissional. E por fim, tu vais garantir uma coloração mais mínima possível, não é? O número de cores, se possível, no máximo 2 cores, para evitar com que o teu currículo esteja repleto de diversas cores, sob o risco de atrapalhar o recrutador, portanto, garantindo com que com facilidade ele possa pegar o teu CV e identificar os dados que ele de facto necessita para agregar valor em sua entidade. Se tu fores aplicar essas metodologias, eu te garanto que tu vais se destacar em qualquer candidatura que tu fores a fazer com este documento de candidatura que é o CV. E se de alguma forma este conteúdo te ajudou, eu te convido a clicar no like, a inscrever-se no canal, porque nos próximos dias estaremos partilhando conteúdo relevante que vai te possibilitar de conseguir o teu próximo, se não o primeiro emprego, em menos tempo. Meu nome é Maruri Mwop e foi um prazer estar aqui contigo e nos vemos numa próxima oportunidade. Até breve.